Reflexão da liturgia da palavra desta quinta-feira, dia 2 de julho, 13ª semana do tempo comum. Não são todos que gostam de ouvir verdades, principalmente aqueles que fazem coisas erradas. Quando verdades são ditas, muitos se sentem incomodados. Dizer a verdade é o papel dos profetas e eles foram e ainda são perseguidos por causa disso, principalmente quando essas verdades denunciam os opressores. Quantas pessoas ainda hoje são ameaçadas de morte ou mesmo assassinadas porque disseram a verdade, porque denunciaram injustiças? Temos diversos casos em nosso país, como por exemplo o seringueiro Chico Mendes, em 1988, que denunciava a exploração ilegal dos madeireiros no norte do país. Também no norte encontramos o caso de Irmã Dorothy Stang, em 2005, a freira americana assassinada por latifundiários. O caso de Santo Dias da Silva, em 1979, em São Paulo, o operário metalúrgico que denunciou a exploração dos operários. Há casos dos que são ameaçados de morte, como o bispo emérito de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga e tantos outros. Enfim, há uma lista de casos no Brasil e demais países da América Latina e de outros continentes em que, quando se fala a verdade, isso incomoda os que agem nas trevas e os leva a buscar maneiras de eliminar ou paralisar tais pessoas. Essa situação é ilustrada hoje na primeira leitura, em que Amós é ameaçado de morte porque estava incomodando o rei. Amós havia dito que, se as injustiças continuassem, todos iriam sofrer os efeitos disso. Amós se referia ao exílio e suas consequências. Porém, Amós foi alertado por Amazias de que, se não se calasse, iria ser morto pelo rei. Amós não se intimidou, permaneceu firme nos seus propósitos e reassumiu o compromisso profético recebido de Deus. Disse que não foi por acaso que pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros tinha sido chamado por Deus. Deus o havia escolhido e ele iria levar adiante a sua missão, mesmo que isso lhe custasse a vida. O exemplo de coragem de Amós deve existir em todos nós, se queremos de fato ser discípulos missionários de Jesus Cristo. Devemos denunciar as situações que paralisam as pessoas, impedindo-as de agir livremente, conforme a vontade de Deus. Hoje existem muitas maneiras de paralisar as pessoas. Algumas delas são tão sutis que quase não são percebidas, como, por exemplo, a falta de investimento em educação. Um povo mal educado, a quem não foi dada a oportunidade de pensar, é um povo que se manipula facilmente, ou seja, que se paralisa facilmente. Esse tipo de paralisia é muito sério, porque atinge milhões e milhões de pessoas e as deixa totalmente alienadas. São essas pessoas que se venderão por muito pouco, que colocarão no poder pessoas do tipo do rei Jeroboão e tantos outros que explorarão ainda mais as pessoas, enriquecendo à custa de suas paralisias. É também e sobretudo contra esse tipo de paralisia que Jesus veio libertar. Ele quer pessoas livres, que enxerguem a verdade e não sejam manipuladas pelas vontades dos outros. O Evangelho também nos fala da fé e do amor ao próximo. Jesus, ao chegar à outra margem, em sua cidade, é surpreendido por um ato de fé e de amor. Algumas pessoas trazem um paralítico deitado numa cama para que ele o cure. A missão de Jesus é libertar as pessoas, curá-las de suas enfermidades e devolver-lhe a dignidade para que essas libertações aconteçam. É preciso que haja abertura da outra parte, a parte oprimida pela paralisia. É preciso coragem. E é por isso que a primeira leitura, ou melhor, é por isso que a primeira palavra de Jesus ao homem paralítico é coragem. Jesus o chama de filho. O paralítico é um filho de Deus, vítima do pecado que o paralisa. As paralisias são consequências do pecado, não necessariamente do pecado de quem está paralisado, mas dos que provocam a paralisia. São muitos os pecados cometidos pela humanidade, principalmente as autoridades, os poderosos, que provocam a paralisia das pessoas.
Paralisia é sinônimo de dependência, de prostração, de uma situação em que se fica nas mãos de outros, sendo manipulados de acordo com os interesses de alguns. É desse tipo de paralisia que fala o Evangelho, e não apenas a paralisia literal de alguém que foi acometido por uma doença ou problema congênito, mas também da paralisia da alienação, da dominação. Aquela causada pela corrupção, pelos desmandos que provocam a paralisia de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Para a libertação dessa paralisia é preciso a coragem dos paralíticos e a solidariedade de outros, como vemos no Evangelho de hoje. Os que não querem a libertação dos paralíticos sentem-se incomodados com a ação libertadora de Jesus e querem detê-lo. Jesus age com firmeza e autoridade e mostra qual a sua missão: libertar as pessoas da opressão e devolver-lhes a vida, a dignidade, a consciência de filhos amados de Deus. Ele desperta a consciência do paralítico, que sai andando com as próprias pernas e volta para casa. A multidão fica com medo, pois a atitude de Jesus é provocadora. Eles sabiam que um ato como esse despertaria a revolta das autoridades que se mantêm no poder às custas da paralisia das pessoas. Uma sociedade de gente paralisada, ou melhor, alienada, é muito mais fácil de dominar. Por essa razão, não se tem muita preocupação de se investir na educação, em ações que libertem integralmente as pessoas. Pessoas conscientes e politizadas não ficam paralisadas e não permitem que outros as dominem e explorem. Infelizmente, somos uma sociedade de paralíticos. O resultado dessa paralisia se revela nos resultados das eleições. A maioria das pessoas que elegemos é reflexo de nossa paralisia. A missão de Jesus foi, sobretudo, libertar a consciência das pessoas da paralisia. Por isso, ele foi perseguido e morto. Se fosse apenas a libertação da paralisia enquanto enfermidade, ele seria apoiado e adorado no seu tempo. Teria sido aclamado rei pelas autoridades. Mas a libertação que ele trouxe foi subversiva, no sentido positivo da palavra. Ele quis subverter a ordem opressora e implantar a justiça e a paz. É essa também a nossa missão. Para que ela seja posta em prática, é preciso fé e coragem. A coragem destemida de Amós, a coragem daqueles que publicamente se uniram ao paralítico e o carregaram até Jesus porque acreditavam na libertação. A coragem do paralítico que se dispôs a acolher os ensinamentos de Jesus e a andar com as próprias pernas. Que sejamos discípulos e missionários de Jesus Cristo, promovendo a libertação de todas as paralisias que continuam a atingir as pessoas em todo o mundo, inclusive em nosso país. Que não tenhamos medo de denunciar as causas das paralisias, como fez Amós na primeira leitura de hoje. Somente assim estaremos exercendo a missão profética que recebemos no batismo. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.